O Herman popularizou a pergunta: onde é que estavas no 25 de Abril? Há quem não saiba. Também há quem nunca se esqueça, porque foi exatamente no dia 25 de Abril, mas de 1987, que criou um novo projeto musical. Foi um grupo que começou por prestar tributo aos grandes clássicos do rock and roll, mas que rapidamente foi influenciado pelos estilos internacionais mais populares, que vão dos anos 20 aos anos 60. O grupo foi crescendo, foi ficando cada vez mais versátil e a entrada de uma voz feminina, em 2002, acabou por ser uma evolução natural. Tão natural como a ideia de lançarem as suas próprias músicas. Os Lucky Duckies já andam por cá há 35 anos e agora têm um novo disco e muitos projetos para assinalarem uma data tão redonda. O Marco António e a Cláudia Faria são os convidados do Carlos Bastos no música.pt e prometem surpreendê-lo com as novas canções. Está desfeito o mistério, já não há mais mistério. Está cá o Marco António, está cá a Cláudia Faria. Os Lucky Duckies são os meus convidados neste último dia de 2022. Olá, meninos. Olá. Como é que estão? Estamos ótimos. Ótimos. Foi um ano bom para vocês? Vai deixar saudades ou já estão à espera de 2023? Olha, foi melhor que 2021. Pois, isso foi de certeza. E que 2020. Foi bom, tivemos já, recuperámos espetáculos de 2020 que ficaram para trás por causa da pandemia, 2021, mas acrescentámos novos que foram propostos em 2022, porque este ano foi o ano dos 35 anos de carreira dos Lucky Duckies. Onde iniciámos a tour dos 35 anos, que se vai prolongar pelo ano que vem, porque o projeto foi criado em 87, mas o nome da banda só foi dado em 88. Sim. Portanto, a gente acaba por fazer uma espécie de uma comemoração que dura 2 vezes. 24 meses. Okay. Os primeiros tempos em que era o embrião e depois os Lucky Duckies, porque quando a banda começou eram os Pro Música, era assim um nome um tanto institucional. Não vendia tanto. Não vendia, foi o Nuno Duarte, o meu grande amigo, que era mais velho do que eu tinha respeito pelos mais velhos, que pôs o nome, porque diziam, nós somos os putos novos, mas tocamos música pró. Mas claro, somos prós nisto. Pró música, porque naquela altura, putos novos a tocar Nat King Cole não era para todos, não é? E eu, na altura, pronto, deixei-me ir, até que achei que o nome não vendia nada, e mudei para The Lucky Duckies porque... Porque um dia estavas a tomar banho? Não, porque por acaso a minha madrinha tinha-me oferecido um livro que ela sabia que eu era aficionado em música dos anos 50 e 60 e tinha ali era fã também do Elvis e o livro era um bocado sobre o Elvis e os rapazes daquela época e fala dada altura que os rapazes naquela época usavam quase todos um ducktail, que é o corte à pato, porque o cabelinho era assim todo puxado para trás, certo. E cruzava aqui, fazia lembrar a cauda dos patos e depois com a popa fazia lembrar o bico. Certo, e na nuca então é que levantava um bocadinho para lembrar a cauda. Então é tipo que mais tarde o John Travolta faz uma caricatura disso no Grease, né? Sim. Imita os homens já daquela época. Certo. E então baseado no DuckTales disse, e então os tipos que usavam no popa eram os Duckies. E então eu pus vamos mudar isto para The Duckies, pensei eu. Mas só o The Duckies era assim um nome muito estranho e a malta baralhava com os Três Duques, que era o filme que havia aí. Até que estava a dar o boneco, o Lucky Luke, e a minha mãe disse-me assim, olha este boneco dos desenhos animados, se uma polpa como a tua cai para a frente. E depois disse, só que esse é o Lucky Luke e nós somos os Duckies. E eu, peraí. De repente... Soava bem, Lucky Duckies. The Lucky Duckies. E a minha mãe disse, olha, de Lucky Duckies sou bem. Mãe, mas tu não sabes inglês, como é que disseste? Porque soube repetir o som que tu disseste. Sim. E eu percebi que uma senhora com pouca instrução, como a minha mãe era, que Deus já lá tem, que diria a palavra Lucky Duckies sem ter que estar a ver escrito, porque quando vem escrito é pior. Sim. É melhor ouvirem só e reproduzirem. Claro. Soa bem, não é? Porque depois começam a dizer que soa bem. Lucky do que és. Depois. É mais difícil. Mas olha que há pessoas que ainda hoje dizem Lucky Duckies. Porque lê. Porque lê. Tem que ouvir primeiro o som e depois é que descobrir como é que está escrito. Eu acho que vocês é que se adequa bem onde é que tu estavas no 25 de Abril de 87, não é? Em 87 estava a fazer aniversário, 20 anos de idade. Pois. É a data do meu nascimento e é a data da fundação dos Lucky Duckies. E porquê? Porque eu fazia 20 anos nesse dia e a banda já estava ensaiada, mais do que ensaiada, danadinha para ir para a estrada, entre aspas. Ainda não tínhamos ganho nenhum cachê porque estávamos a ensaiar numa coletividade
que eu agradeço o Grêmio Dramático Povoense, da Póvoa de Santarém, onde eu moro, e é como é evidente, a gente à troca da eletricidade, dos ensaios, tínhamos que lá dar um showzinho de vez em quando particular, Pois claro. para eles, para pagar os ensaios. Pois é. Mas nunca tinha saído para fora oficialmente como um profissional a ganhar um cachê. Até que num barzito local, Paulo e Padi, lá ao pé de casa, eu ofereci ao dono uma hipótese de negócio. Pá, eu vou fazer anos dia 25 de Abril. É feriado. A malta, eu já na altura andava na Faculdade de Direito, a malta da minha faculdade, se eu disser que faço anos, vem de Lisboa, de propósito, tu vais ter a Póvoa com malta de Lisboa, que naquela altura parece que a distância era maior. Portanto, eu para o subúrbio, eu vou-te trazer malta de Lisboa e de Cascais. Eu vou-te pôr isto na moda. E o dono, mas como é que vamos fazer isso? Arranjas um cachê básico para pagar aos músicos e depois a gente discute aí, faz umas senhas com carimbo e discute aí uma percentagem, uma parte para ti para pagar para oferecer uma bebida, e o homem aceitou. Naquele dia, feitas bem as contas, ainda ganhámos 5 contos cada um, que eu nunca tinha ganho na minha vida. Ainda por cima a divertir-te, que essa é outra parte, porque 5 contos aquilo não tinham que ser suados de outra maneira. E garantiu que no primeiro dia que estreava a banda tinha convidados. Tinha público, juntei o útil ao agradável. As duas coisas. Não, depois, a festa ficou bem, que a minha mãe, naquela altura, sabes que naquela altura havia estas coisas humanas, a minha mãe empenhou-se em tratar do catering, fez muitas refeições e croquetes. Anos 80, típico. E aquelas asinhas de frango panadas e fritas como havia naquele tempo. Como hoje eu tenho saudades e já não há. E aquela malta disse, a banda era boa, mas a comida da Dona Elinda era melhor. E ficou uma festa famosa. E portanto, nunca mais houve um burburinho ali na região, e um tipo da Alhandra, que hoje é meu amigo, que é o Chico, tinha um bar, tipo New Orleans, tinha montado um bar há pouco tempo, convidou-me para a gente deixar o tal Grêmio, irmos para lá tocar aos fins de semana. Então aí que ainda crescemos mais, muita gente começou a ir atrás, até que a Taberna do Lagar na Arruda estava na moda, convidou os Lucky Duckies para ser banda ao fim de semana, e aquilo enchia. Rapidamente um olheiro, como no futebol, foi dizer ao dono do Até que Enfim e do Chafarix, há uma banda de uns putos com uma popa que fazem um repertório e até tem um microfone daquela época, parece o Elvis e aquelas bandas, que não havia estas bandas revivalistas naquele tempo, cá em Portugal. Ainda hoje tens pouco. Pois, e então, o tal fulano mandou-me lá ir ao Até que Enfim com uma cassete. Eu cheguei lá e disse, mas eu não tenho uma cassete. Mas tem que ter, eu preciso ouvir isso. E eu na altura tinha pouca experiência, não tinha gravações. Ou você me dá uma cassete ou então não vem cá. Eu vou confessar aqui em público, não contei a ninguém. Ele já sabe que eu já lhe contei. Eu fui ao carro, tinha lá uma daquelas cassetes já gravadas, de um concerto ao vivo do Jerry Lee Lewis com o Fats Domino, e eu na altura tinha o timbre muito parecido com o Jerry Lee Lewis. Aí eu disse assim, olha, tenho aqui esta cassete. Está aqui, veja lá se isto é com o marcador e pus Lucky Duckies. Isto foi gravado, mas isto não está assim muito bom. Mas qualquer coisa. Então esperei até ao fim. Quando a banda estava a desarrumar o material, ele pôs a cassete. Ao vivo não está malzinho, está mal gravadito, há ali uns desafinos e tal. E eu a rir-me para mim que aquilo era o Jerry Lee. Veja lá. Então vá, eu depois de ouvir esta cassete, a gente estamos combinados e vou-vos marcar uma data. Marcou logo uma data. Eu empenhei-me a fazer o meu marketing, na altura não havia redes sociais. Sim, mas é o princípio telefonemas, tudo. Tu queres contar já a história toda, não? Não, é que já vais lançado. Se quiseres já contar a história toda, vamos já direito. Eu, por acaso, ainda hoje estava a ler uma notícia curiosa que foi sobre o homem que tinha recusado os Beatles. E a audição correu-lhes mal. Eles foram lá à Decca, não sei onde é que foi, acho que foi à Decca que foram gravar, e aquilo correu mal. E depois toda a gente queria crucificar o senhor. O senhor depois foi buscar uma série de gente daquela altura, os Stones e companhia, foi buscar aquele pessoal. Mas os Beatles não ficaram. E o próprio manager dos Beatles disse uns anos depois que, com base nesta cassete, eu também não os tinha contratado. Mas eles estavam muito nervosos. Para ti foi ao contrário. Com base no Jerry Lee Lewis, o grau de exigência dele era muito maior. Eu queria que a Cláudia me dissesse, antes de nós irmos à música... Eu só queria terminar este raciocínio. É que depois, a primeira vez que lá fomos tocar, disse-me ele assim, sim, está muito melhor que a cassete. Pronto, correu bem. Pronto. Vamos já marcar uma série de datas às quartas à noite. São banda da casa. E foi assim. O Luís Represa estava no Chafarix, Jerry Lee Lewis, uns metros abaixo, ouviu falar e chamou-me para ser também banda do Chafarix. Tinha logo 2 casas de referência que 2 vezes por semana eu estava fixo. Pronto. Está só um bocadinho, a história é contada, já contas o resto. Eu quero saber essa Cláudia, mas vou deixar a pergunta para depois da música. Quero saber se esta coisa dele ter fundado a banda no dia de aniversário, que é uma boa...
memória, não é? Para não se Exato. esquecer. Eu quero saber essa memória do Marco é sempre assim. Se isto funciona, se funciona sempre bem ou se é preciso mesmo arranjar datas para ele se lembrar das coisas todas. Mas se calhar vamos à Ok. música primeiro e depois já discutimos isso. Vamos ouvir o Lucky Christmas. Ou Lucky Lucky Christmas, Christmas. que é um original nosso. Então vamos embora. It's Christmas, oh lucky Christmas. Santa Claus is coming back again and again and again. It's Christmas, oh lucky Christmas. So let's wait for that white-bearded man. Don't need that toys in his sack. Even reindeers are coming back. And I feel lucky 'cause I know that he's bringing you back to me. It's Christmas, oh lucky Christmas. No longer blue since I'm not without you. Don't need a toys in a sack. Even reindeers are coming back. And I feel lucky 'cause I know that he's bringing you back to me. It's Christmas, oh lucky Christmas. No longer blue since I'm not without you. It's Christmas, oh lucky Christmas. Santa Claus is coming back again and again and again. It's Christmas, oh lucky Christmas. So let's wait for that white-bearded man. Don't need a toys in a sack. Even reindeers are coming back. And I feel lucky 'cause I know that he's bringing you back to me. It's Christmas, oh lucky Christmas. No longer blue since I'm not without you. Lucky Christmas. Os Lucky Duckies, que são os meus convidados hoje. Está cá o Marco António, está cá a Cláudia Faria. Falta mais pessoal, mas isto Exato. depois toda a gente a conversar ao mesmo tempo é uma dificuldade. São mais 4 Ninguém elementos. se entende. Estava-te a perguntar, não penses que te esquivas à pergunta, Não. se ele se esquece muitas coisas ou não, ou se ele teve que inventar mesmo... Mas em termos de datas, por exemplo? Sim, por refere-se- exemplo. Não, Não é esquecido. não é esquecido em datas, principalmente datas que tenham a ver com eventos importantes Sim. da nossa vida, quer seja profissional ou pessoal. Tá, é? é certinho. Não correu nada mal. Não correu nada mal. Não correu nada mal. Vocês já se conheciam bem antes do projeto ou começaram-se a conhecer só com os Ora Lucky bem, Duckies? eu é que é ao contrário, eu datas específicas, ou seja, eu conheci o Marco em 92, 93. Portanto, o projeto já existia em 87 e eu fui com uma colega de liceu nessa época, eu andava a estar no último ano de liceu, andava a estar à noite e ela já me tinha mencionado uma banda muito gira. Ela sabia que em conversas de liceu, de duas colegas de liceu e amigas, ela já sabia, eu tocava guitarra, eu fazia as minhas sessões de guitarra no liceu para a malta nova, portanto ela sabia que eu adorava música e que estava ligada à música e principalmente este género musical. E ela disse, então olha, há uma banda que eu conheço, tu tens que ir ver, que vai atuar na minha zona, era também para a zona, naquela zona oriental da cidade, de ali Sacavém, nessa Mas tu zona. antes já tinhas visto sem falares comigo. Eu já te tinha visto um ano anterior, exatamente no bar do Luís Represas, que Na Costa era da Caparica, na Costa da o Bar da Caparica, Ponte. o Bar da Ponte, exatamente. Já tinha visto a banda sem saber. Que eu era o mesmo que a rapariga estava a referir. Exatamente. Nem ok. imaginava que o viria a conhecer Porque ela mais não tarde. sabia dizer o nome. Pois não, ela não sabia dizer É o uma nome. banda, pá. Uma banda gira, pá, dos gajos. E eu lembro-me perfeitamente dessa noite que fui com colegas meus de liceu ver os Lucky Duckies e que adorei a banda, achei o máximo. E entretanto, estava a contar, passado um ano, em conversas de escola, ela mencionou-me, como ela sabia que eu gostava deste género musical, olha,
há uma banda muito gira, pá, gostava que tu fosse, olha, eles tocam quinta-feira à noite no sítio X. E nós fomos lá e foi a primeira vez que vi o Marco e depois eu até falei com ele. Caiu-me assim a ficha, eu já vi isto em qualquer lado. Desculpa lá, eu tratei por você, que nós fazemos 6 anos de diferença, mas naquela época eu tinha 19 anos, o Marco tinha 25 ou 26. Era muito velho. Exato. Ele era uma pita de Como a miúda de 19 anos, claro. não é? E coloquei-lhe a questão, desculpe lá, mas a sua banda eu acho que já vi, não tiveram a tocar há uns tempos atrás, no tal sítio, num Nós bar? já existimos há muito tempo, já existimos há 6 anos, pá. Pois, Exatamente. na altura. aos 25 era imenso tempo. Não é? E foi isso. E a partir daí ele confirmou, e a partir daí ele tinha um roteiro onde circulava pelos bares. Entretanto, os Lucky Duckies foram banda residente no Até Que Enfim, como o Marco disse, foram na Gartejo também, foram... Quase não havia noites de folga. Eles trabalhavam imenso. Eram Não havia poucas. noites de folga. Chegou a haver dias em que depois nós começamos a fazer hotéis e as tias, entre aspas, ali de Cascais, que tinham aquelas quintas que exploravam para eventos de empresas. Estava para na moda, casamentos nos do anos Jet Set. 90, Os as Lucky Duckies tias, eram uma banda as quintas. Sim, sim. que era muito Eu estive a solicitada. ver, E foste eu aos casamentos eu famosos. cheguei a fazer tipo um casamento daqueles que tu tocas até às 9, 10 da noite e já ter outro material montado no chafariz, ou no Até Que Enfim, largar o material na quinta lá para um canto, virmos a correr, já estava outro material montado e tocarmos, e depois no outro dia que eu voltava à quinta para ir recolher, porque não havia tempo para as desmontagens sequer. Portanto, nós chegámos a ter 2 linhas de equipamento para poder chegarmos a ter 2 contratos. Só te faltava Porquê? arranjar um roadie para pelo menos ficar lá desmontado. Tínhamos já a ajudar um roadie, mas não tinham os skills de saber as suas peças nos lugares e pronto, também não ganhávamos assim tanto para desbanjarmos em roadies, porque ainda hoje eu penso sempre 2 vezes no roadie, porque se eu puder trabalhar eu tinha que eu poupo. Apesar de eu andar na estrada, de fazermos televisão, eu tenho muito gosto em arregaçar as mangas e continuar a ajudar os músicos e os próprios. E às vezes levo roadies e continuo a ajudar a carregar por cá. Exatamente, é Nessa verdade. altura, o teu alinhamento nessa altura é o que era? Imagino eu, muito Elvis, muito Rat Pack, aqueles já standards tinha muitos americanos. standards. Eu desde o início que logo o meu primeiro repertório, a primeira música que eu cantei com direito a cachê na tal festa foi It's Only a Paper Moon, uma canção de American Ella Fitzgerald, Standard, conhecida pela voz dela e pelo Nat King Cole, portanto nem era Elvis. Eu gostava muito do Elvis, mas eu sempre fugi ao estigma de ser classificado como um imitador do Elvis. Certo. Por 2 razões. Certo, Primeiro, certo. porque não me achava assim tão parecido. Depois, porque me identificava mais com a personalidade do Dean Martin, mais para o galã, do smoking, do que propriamente para o Elvis. Porque a imagem que se Mais tinha cool, de Elvis... é mais cool o Dean Martin. É um também. galã divertido. O Elvis estragou um bocadinho a imagem dele. A imagem final que dos era anos no final, 70. sim. daquela eu também imagem do acho. fato branco. Apesar tipo, de ter o timbre e a voz muito final. melhor nessa altura. Viram o eu filme? gostava. Não. Agora Vi, o vi, Baz vi Luhrmann este aquele agora fato fez, sim. apalhaçado que ele imitou do Liberace. Sim. O Liberace que era o Sim, homem ele extravagante. inspirou-se no Era um Liberace. fato... Tudo brilhava, Pronto, tudo era e colorido, eu sim. não achava nada, eu gostava mais da fase das roupas elegantes, mais sóbrias. Pronto, então foi por E o isso merchandising toda à volta do Elvis é precisamente dessa época. É, É curioso. é na É pior curioso. fase. sempre, É na mais pior fácil, fase, não é? mas Porque é mais pronto. fácil fazer uma cabeleira grande É, e ter claro, um foco. aquele fato branco, mais fácil. E eu não achava nada piada a Porque esse. o Elvis dos primeiros tempos é um miúdo giro. É giro, Exatamente. claro. Como é que tu fazes uma caricatura E disso? sabes uma Exatamente. curiosidade que E o eu- Elvis era louro, sabias? E pintava o cabelo Pintava o preto. cabelo. Não, pessoa não fazia ideia nenhuma. Não, mas estava a perguntar se viste o filme, porque o filme Vi, do Baz vi. Luhrmann, porque de facto nos últimos anos ele foi muito simpático, porque ele não engordou nada ao Elvis nos últimos Pois, anos de vida. exatamente. No filme, não é? Ele fica assim magrinho. Portanto, o Dean Martin, que eu também gosto muito, ainda por cima Eu era um também, rapaz eu com também sentido de gosto humor, Sim. tinha bom sentido de humor, Sim, quando sim. o Frank Sinatra não lhe chateava muito a cabeça. E... Nós gostamos muito dos E eu, crooners, sem é querer ser verdade. imitador do Dean Martin, já dava por mim a ter um tipo de personalidade, porque nós temos personalidades e elas podem ser Sim. classificadas por famílias. E a minha personalidade familiarizava-se muito com a do Dean Martin. O meu modus agendi era muito muito semelhante. parecido com portanto, ele. Portanto, ok, Claro. muito era- parecido, ou seja, mais do que com o era um Elvis. caminho. E depois o Elvis era fã do Dean Martin, copiava-lhe a voz. Vamos deixar aqui as Esta parte? referências, vamos deixar as referências, porque a música que vamos ouvir é uma original.
Sim, sim. E, portanto, temos tempo para voltar a falar destes maravilhosos anos 50 ou 60. Mas eu quero saber, sou a Dona Cláudia, Muito lá, bem. onde é que foi buscar a inspiração aqui para esta música? Então, este tema I Guess You Love Me Too é uma das áreas, é nos registros que eu mais gosto de cantar dentro do repertório dos Lucky Duckers, que é slow rock. Estamos a falar dos finais dos anos 50, início dos anos 60, e eu tenho muitas influências deste género musical, portanto, e introduzi aqui neste tema intencionalmente é clichêtica, digamos Sim. assim. É um tema com muitos clichês. Eu toco guitarra e uma vez, só para situar, estava na nossa sala de ensaios, o Marco, tu até estavas a ouvir ao longe e perguntou-me assim ao longe, Marco, Cláudia, essa música é de quem? Ele até ficou espantado porque ele conhece este espólio todo dos anos 20 aos anos 50 e 60. O Marco conhece quase da música tudo. e não conhecia aquele Mas, tema. mas que tema é esse? Eu disse, não, este tema, olha, sou eu que eu estava eu nem tinha letra, estava a cantar E dizia algumas palavras, coisas em inglês, mas sem nexo. Portanto, já estava feito mais ou menos a estrutura, Estavas já a sabia, construir, estavas estava ali a construir. A letra depois foi-se acrescentando e ele achou piada ao tema. Olha, isto está um bom tema, vamos gravar tipo no telemóvel Para registrar a ideia que estava ali. para ficar ali o esqueleto. A partir dali começa-se a trabalhar. Portanto, depois a música foi evoluindo, desde letra, a parte da letra, a parte da sessão de acordes, etc. A estrutura. Porque os Lucky Duckies não são só covers, como é evidente. Não. São originais também. I Guess You Love Me Too. É esta que vamos ouvir. All right. I guess, I really guess that you really love me as true as I love you. I know. Oh, I really, really know that we've been just friends. But I want more from you. I want more from you. Someday you will realize that we are more than this. We'll see into each other's eyes the glow of eternal bliss. Oh, you were meant for me. Yes, the love of my life is you. I guess you love me too.
Os Lucky Duckies, os meus convidados hoje, que é como quem diz, o Marco António e a Cláudia Faria. Temos estado também aqui com algum tempo para ouvir estas músicas maravilhosas e estamos aqui a falar em off que destas músicas que foram aparecendo agora, entretanto, há uma que também tem particular orgulho, que é o Lisboa Sunset. E porquê? É verdade. Olha, porque quando tu tens um senhor como o Nuno Nazaré Fernandes, que é autor de canções que já fazem parte do cancioneiro dos estándares portugueses, como A Desfolhada, que a Simone eternizou, no Festival da Canção, O Vento Mudou, do Eduardo Nascimento, também do festival, Exato. A Menina do Alto da Serra, da Tonicha, e mais canções, ficas com orgulho quando ele diz: epá, eu sou fã dos Lucky Duckies e eu gostava de fazer uma canção para os Lucky Duckies. Oh, meu amigo. E eu disse: a sério? Epá, gosto, Marco, gosto da vossa pinta. Tenho lá uma já na gaveta para ti, mas quero-te fazer outra. O que é que tu gostavas que eu te fizesse? Olha, gostavas que fizesse para nós e para a minha voz uma canção sobre Lisboa. E diz ele: epá, isso está muito batido. Não, mas sobre a luz de Lisboa. A luz de Lisboa. Oh, Nuno, assim na perspectiva de um cineasta que agora vê Lisboa Do ponto de vista como do uma nova realizador, Hollywood, exato. tem uns cenários naturais. Grande ideia que estás-me a dar. Já estou a pensar nos meus amigos realizadores da RTP do meu tempo. Vou-te fazer isso. Bem, fez isso, passado uns dias, ligou-me, cantarolou-me ao telefone. Nessa mesma manhã combinámos que íamos almoçar juntos. À tarde estávamos no estúdio a fazer a primeira maquete. Passado uma semana e meia, mandei-o vir ao estúdio para ouvir o fecho final da canção. E ele adorou, e avançámos para um videoclipe onde o próprio Nuno Nazaré Fernandes entra como o Hitchcock, ou seja, Sim, o Hitchcock aparece só assim um bocadinho e aparece lá o Nuno a dar instruções na cabine e tal, pronto. É engraçado ter esse registro onde entra o grande Nuno Nazaré Fernandes com imagens bonitas de Lisboa. Foi mesmo ali quando a pandemia arrebentou, porque isto foi gravado em 2020 no início. A seguir veio a pandemia e tivemos que parar. O que vale é que esse videoclipe ficou feito e serviu-me para ir a vários programas de televisão sozinho com a Cláudia e os músicos eram disparados no ecrã. O que me fez Exatamente. poupar de menos caixas dele Ok. e ter uma imagem bonita. O que me faz lembrar, isto andamos um bocadinho, isto é um bocado de montagem e realização à Tarantino, andamos aqui para trás e para a frente. Exato. O que faz lembrar, a primeira vez, isto é verdade, a primeira vez que foste à RTP foi com o Luís Pereira de Sousa. É verdade, mas ele não queria. Não. Não, eu apresentei uma maquete, ele nem sequer ouviu e o João Marvão, que era o produtor que fazia questão, disse: pá, o gajo não gosta de ti, acha que tu tens pinta de Elvis, ele só quer coisas em português ou em espanhol. E eu não tinha nada. Entretanto, eu ia para a tropa e liga-me esse tal rapaz a dizer: Marco António, olha, faltou aqui a Maria da Fé, tu queres vir tapar aqui o buraco na grelha? Ora, é agora ou não é? E eu disse: pá, vou, mas eu vou para a tropa segunda, então não rapes o cabelo. E eu fui, e quando ele aparece para apresentar, porque ele chegava em cima da hora e pega naqueles cartões, e agora, senhoras e senhores, vamos ter o Marco, eu era Marcos Antónios, o nome artístico, o Marcos Antónios, ele ficou completamente atrapalhado porque ele não me queria, mas eu fiz-lhe uma surpresa, cantei Sempre que te pergunto que quando, como e onde, que o Neto Guircal também fazia, o quizás. Até o semblante dele mudou, por eu ter cantado uma canção que eu gostava, mas que ele também gostava. A seguir já lhe cantei A Teenager in Love, do Diane and the Belmonts, e ele, pronto, já estava a simpatizar comigo. Então não foi... Até me convidou para sentar ao pé das assistentes ok, dele. Pronto. Então depois o que marca é o Júlio Isidro? Depois A seguir, a televisão... A seguir, isto fica gravado, quem me até arranjou esta coisa para lá ir à televisão foi o senhor Luís Andrade, pai do Hugo Andrade, da Cernela e do Ricardo. E então o senhor Luís Andrade também gostou que aquilo tivesse corrido bem e foi dando um toque às pessoas, entre as quais ao Júlio Isidro, que quando nos viu gostou muito, e a partir daí tem sempre que tem programas, arranja sempre maneira dos Lucky Duckies poderem aparecer. Ainda hoje, portanto, nós podemos dizer que com o Júlio Isidro já fomos convidados deles à vontade mais de 20 vezes. Tantas vezes. Mais de 20 vezes, o que não é mau. Não, tu cruzaste agora porque o Hotel Califórnia acabou cá há bocadinho, só ainda tinhas cruzado com ele. Sim. Pois é. Eu sou fã deles e eu fico contente que ele publicamente também já tenha dito que é fã dos Lucky Duckies. E nesta história toda, tu ainda não estavas cá, Cláudia? Não, eu entrei em... Tu demoraste a chegar, rapaz. 15 anos depois, é verdade. Isto demorou o seu tempo. Em 2002. Quanto tempo é que é preciso
Diz lá, Marco, quanto tempo é que foi preciso tu pensares assim? Não há sei, determinado tipo de registros que eu se calhar preciso de uma voz feminina, que eu não vou a todas. Não, já pensava há muito tempo. Ainda não tinha achado a tal voz feminina e a tal pessoa, porque isto não é só uma voz, é preciso uma pessoa. Claro. E a coincidência é que a Cláudia, depois de me conhecer naquele tal dia que ela falou, tornou-se minha amiga. E depois, com o tempo e com as vicissitudes da vida, acabamos por nos tornar oficialmente namorados. Que disse à minha mãe: já tenho uma namorada oficial, chama-se O Cláudia. Raul Solnado tinha um monólogo que dizia palavra por palavra, casámos. Exatamente. E também Exatamente. puxar a palavra por palavra, casámos. Exato. E entretanto, como a Cláudia e eu já brincávamos em casa às músicas, eu toco um bocado de teclados e ela a guitarra, ela tinha o seu emprego, tinha-se licenciado em Relações Internacionais e eu... Tu não acabaste direito. Não acabei direito. O direito Perdeu-se o Deu para o torto. o direito deu para o torto. E eu convidei a Cláudia, porque a coisa estava a correr financeiramente muito bem e ela já me ajudava administrativamente em part-time e cantorolava umas coisas e eu disse: tenho umas canções de Natal, não queres entrar para os coros? Para os coros, exatamente. E ela fez coros e depois eu fui muito elogiado pelo Júlio Isidro e por outros produtores que me sugeriram: por que é que não metes a Cláudia? Não, mas isso já está... Para cantar aqueles temas aqueles tipicamente temas... femininos Tinhas da vontade? época. Tinhas vontade ou não? Então não tinha. Eu desde miúda... Aliás, começa tudo com a guitarra, aos 9 anos, precisamente. Portanto, não foi uma ideia que ele tivesse apresentado e tu tivesse, eu em cima do palco, não, isso não sei se me apetece muito. Não, quer dizer, eu não leio o futuro, mas eu gostava de facto de vir a ser cantora, independentemente da carreira académica que segui. Até ali nunca tinha havido oportunidade. Isto foi tudo uma coincidência. Conheci o Marco era músico, tinha uma banda, portanto, e as coisas acabaram por surgir naturalmente. As pessoas identificam-se. As pessoas identificam-se e por acaso as duas pessoas, eu e ela, ouvíamos as mesmas canções. Não se houve alguém que Já não ouve a mesma falámos- canção. É verdade. O Rui Veloso é que É sabia. verdade. O teu, Carlos Teu. Carlos, E ouvíamos- falámos isso há pouco em off, é verdade, que uma das coisas que se calhar nos fez juntar foi... Tínhamos a mesma playlist. Exatamente, ouvimos a mesma playlist. É mesmo isso. Também tenho aqui a agradecer, também houve outro apresentador de televisão, que é o Carlos Ribeiro, Sim. que também tinha na altura o TikTok milionário e que me Tic-tac, convidou. tic-tacas, E depois me convidou para nós intervirmos várias vezes num programa que ele tinha, A Vida é Bela, na TVI, quase como uma banda residente que ia lá muitas vezes. E foi aí que ele disse: tens que pôr a Cláudia mais vezes, que o pessoal gosta quando ela canta. E foi aí que a Cláudia começou a entrar no TikTok milionário também. E a coisa foi natural. TikTok não, foi tic-tac. natural. Mas e comecei a cantar Agora a temas... gente pensa logo na rede TikTok. social, Não, na não, rede não. social, não é? Pois é. Tic-tac, tic-tac, que é o relógio. Era um late night que dava Exatamente. nessa E olha, época. correu muito bem. E a partir daqui comecei a pôr canções que eu sempre gostei, mas que achava que não eram adequadas para um homem. Como Quem Será, que eu gosto da Doris Day, mas acho que Com certeza, exato. há canções que pedem uma voz, Mais feminina, sim. uma voz bonita, melodiosa, límpida de uma mulher. E Não, então e também alguns duetos que e alguns acabamos duetos por que- fazer. Que é a imagem, não é? Exatamente. A imagem que tu associas ao filme, Exatamente. ou até ela estar a Sim. puxar o lençol da cama, ou estar exatamente. É diferente. Pronto. E foi Foi o princípio de uma bela amizade. E o nosso espetáculo passa por continua. isso. Continua. correu muito bem. Fazia as camas? Agora perdi-me. Não, eu estava a falar. Não, eu ia dizer, o nosso espetáculo passa por isso, por Sei, eu estava a fazer brincar coros, contigo, estava a brincar por cantar a solo e por cantarmos em duetos. Ainda temos mais uns minutinhos para conversar. Os Lucky Duckies estão cá hoje, o Marco e a Cláudia. Lisboa sunset, Lisboa sunset, Lisboa sunset, cidade da minha saudade. Quando o sol adormece e Lisboa esquece mais um dia a mais. Quando a lua aparece e a noite acontece, voltas ao meu cais. Sunset, ó velhos telhados, lembrando outros fados, rasgando tristezas. Sunset, céus aguarelados, beijos mal roubados, esquecendo incertezas. Lisboa sunset, és um imenso set, um estúdio sem ter par. Lisboa sunset, colinas são sete e em todas vou te amar.
Tens essa luz tão tua, cantiga da rua, onde eu vou encontrar verdade nua e em doce murmurar o sonho continua. Lisboa sunset, Lisboa sunset, Lisboa sunset, cidade da minha saudade. Quando as janelas se iluminam e as rolas no castelo recolhem aos beirais, quando há sombras que se animam e as nuvens em novelo se tornam irreais. Sunset, Lisboa és um platô e é para lá que eu vou, mergulho noutro mundo. Sunset, a claquete soou, a câmara arrancou, é o meu filme de fundo. Lisboa sunset, és um imenso set, um estúdio sem ter par. Lisboa sunset, colinas são sete e em todas vou-te amar. Tens essa luz tão tua, cantiga da rua, onde eu vou encontrar verdade nua e em doce murmurar o sonho continua. Lisboa sunset, és um imenso set, um estúdio sem ter par. Lisboa sunset, colinas são sete e em todas vou-te amar. Tens essa luz tão tua, cantiga da rua, onde eu vou encontrar verdade nua e em doce murmurar o sonho continua. O sonho continua, o sonho continua. Lisboa sunset. Estão quase a ir-se embora, o ano também. Está quase a acabar, nada acaba. Os Lucky Duckies têm cá estado hoje, o Marco António e a Cláudia Faria. E vocês, nestes 35 anos, têm histórias que nunca mais acabam, têm concertos também muito bonitos, gravaram um concerto também especialíssimo. Exatamente. Destes 35 anos, não é todos os dias, 35 anos, tu olhas para trás e já dizes que é um miúdo ou uma miúda nova, não é? Sim. Pronto, mas não é, 35 anos é um bocadinho de tempo. E este concerto especial que vocês gravaram no Coliseu ainda por cima vai passar na televisão entretanto, não é? Sim, Disseram-me aqui ao ouvido. Sim, vai passar, eu não sei se será já nestes próximos dias, Ok. eu não quero dar a coisa, mas vão ver ao Facebook dos Lucky Duckies que oficialmente nós temos lá exposto. Eu não me vai eu enganar na data e na hora. Exatamente. Mas Exato. pode ser daqui a um dia, 2, nunca se sabe, 3, 4, uma semana, estamos à espera. Está Não levantado. quero estar a enganar. Está as pessoas. levantado só um bocadinho Mas estejam atentos. deste mistério. Agora, datas certas. Isso eu sei que é certo. Sim, 21 de janeiro, não é? 21 de janeiro é o chamado Concerto de Novo, que nós tivemos um convite da parte da orquestra, da banda dos Da bombeiros, Banda dos Bombeiros, dos bombeiros Voluntários de Torres Vedras. que se vão juntar com cerca de 60 músicos, são 60. Vai ser no Centro de Exposições de Torres Vedras. Portanto, vão-se juntar à nossa formação Lucky Duckies e, portanto, estão a ser feitos arranjos para as nossas músicas, tanto os originais, entre elas está o Lisboa Sunset, e os clássicos, que foram escolhidos a dedo para tirar partido de uma orquestra de sopros e de percussão, não é? Exato. Vocês, E- em modo normal, são 6. Nós somos 6. Somos seis. Mas E depois, então- às vezes, ainda metes mais um saxofone. Exatamente, Sim, mas mais aqui um neste caso guitarrista não é, também. porque eles já lá têm. Eles já lá estão, não é? E vamos No usar... Coliseu, por exemplo, acrescentámos mais um guitarrista para fazer a parte rítmica. Exatamente, E um para reforçar. Para reforçar, e um percussionista também para Que, por reforçar acaso é o também. Chiquinho Fernandes que toca com os Black Mamba. Também. Posso dizer-te que esta orquestra tem um grande arranjador
que faz belíssimos arranjos e que vai nos dar aquele swing das big bands dos anos 40 e 50. Portanto, à base rítmica dos Lucky Duckies juntam-se sopros e percussões, o que vai ser... Portanto, e este espetáculo será dia 21 de janeiro pelas 21h30 no pavilhão... No Centro de Exposições no Centro de de Torres Exposições Vedras, onde posso já dizer que os bilhetes são bastante acessíveis, se eu puder falar aqui nisso. São para sócios 10 euros, para visitantes 15 euros. O Marco gasta muito mais a ir ao cabeleireiro para tratar da Claro, roupa. não, o meu barbeiro custa do 12 bilhete. euros. O barbeiro é Então, o que eu 12 estou a euros. dizer, gastas mais para ir tratar da polpa. Quanto é que demora a tratar da polpa? Agora já não demora muito. Não. 5 minutos, Agora não é, já Marco agora António? já É muito faz rápido. isto. Já está Já está viciado. formatado, Já aquilo está já viciado. está. Tu nunca, Cláudio, nunca optaste assim por um visual mais... Sim, Por eu... acaso estava a pensar, isto em relação aos Principalmente nos videoclipes. em relação aos anos 50 e mais Sim, este a roupa, imaginário. a indumentária Eu estava a toda. pensar, nós não temos muita coisa. Estava a pensar na Filipa Gomes, não é? Que trabalha Sim. com Sim. essencialmente com o 24 Kitchen, que eu Yeah. acho que é onde eu a vejo mais, Sim. que tem este visual, mais este imaginário, mas depois não temos muito tempo, porque vocês nunca fizeram nada juntos com ela, não. Por acaso não. Qualquer dia Não, faz, não, olha, nunca nos cruzamos uma com aula ela. culinária de Tivemos algum música. programa Foi. em que ela estava lá e nós também. Sim, mas nós cuidamos dessa parte da indumentária Portanto, importantíssima. tu tratas disso em cima do palco. Exatamente, porque não fazia sentido ir cantar Não está tanto jeito. calças de ganga e ténis Não e tem depois... jeito de andar anos 50 Não agora, é? no dia a dia. E com relógio e com telemóvel na mão. Estou a brincar. A Cláudia e eu somos aficionados nesse visual para trabalho. Certo. Porque nos dias de folga É gostamos de preciso andar saber mais despir e nós. vestir. Claro. Não gostamos até para nos sentirmos mágicos naquele dia. Exatamente, Claro. para ser Isto uma é a coisa mesma coisa diferente. que o indivíduo é casado. Lá por ser casado não anda sempre com o fato de noivo o ano inteiro. Não, Olha lá. não anda. Não anda, há quem Não, ande. pá. Há quem ande. Não tenho andado enganado estes anos todos. Há bocadinho eu te perguntei, por causa daqueles espetáculos da faculdade, o professor Marcelo ou o António Costa, eles eram professores lá, mas chegaram a ser teus professores ou não? Eu sei que Eram meus professores. Eles assistiram Eram a um meus espetáculo professores. teu Um lá. era professor de anfiteatro e o outro era o assistente de subturma. O António Costa era das catacubas. Mas ainda era novinho o António Era Costa, não novinho, era? Era, então. Era eu assistente. tinha 19 anos, 19, 20. Ele devia quando ter foi para aí meu professor. 25, não? O António estava Foi. para aí com os 25, 26. Era Foi. muito mais magrinho, o cabelo todo escurinho. Pois, Pois, é esta natural, não é? governação dá-me tantos cabelos brancos. E o professor Marcelo tinha pera e o cabelo escuro ainda. Pois tinha pera. Tinha. E era mais fortezinho, não era assim tão... Não estava tão magrinho, ele agora faz mais natação. Agora é um atleta. Faz mais natação do que Ao fim e ao cabo, tu é que não sabias, mas Pois. já tinhas ali o Presidente e o Primeiro-Ministro a sim, verem a ver o foi concerto. uma curiosidade muito engraçada. Mais tarde eu pensar realmente, estes dois professores, de repente, passados uns anos, haveriam de ser meus professores. As voltas que isto está. Meus meninos, não temos tempo para mais. Tenho que vos agradecer. Obrigado por terem vindo. Obrigada a Obrigado. nós. Os Lucky Duckies estiveram cá com estas músicas novas, com os covers que conhecem todos, mas também com as novas músicas que eu acho que é Sim. importante que também vão conhecendo. Por isso, Marco e Cláudia, muito obrigado. Reforço só a ideia que vão estar dia 21 de janeiro na Expo Torres, Certo? em Torres Vedras. Exatamente. 21h30. E, entretanto, para rever o concerto do Coliseu é uma questão de ficar atento aí à concorrência. E viva a Rádio Renascença. Espreitem as redes sociais dos All Lucky right. Duckies. Olha, e já agora um bom ano. Eu quando vi RR pensava que era rock and roll. Rock and roll também podia ser. All right. Beijinhos e abraços. Bom ano para vocês. Um bom ano. Sou tão ciumento que mal posso imaginar que te comem com os olhos e tenho de me calar. Fico furioso e vou desatinar. Mostra que és só minha e vou-me acalmar. Vou-me acalmar, vou-te abraçar. Vou-te dar um beijo até faltar o ar. Vais desmaiar e adormecer e vais acordar ao amanhecer. Olha que o ciúme não é fácil de gerir, pois só quem ama a sério sabe o que eu estou a sentir. Não leves a mal por ser desconfiado. Mostra que és só minha e vou ficar calado. Vou-me calar, vou-te abraçar. Vou-te dar um beijo até faltar o ar. Vais desmaiar e adormecer e vais acordar ao amanhecer. Dizem que o ciúme é fatal, mas para mim é muito natural. Só quem ama sente este calor. Aquece mas não queima o nosso amor.
ama sente este calor. Aquece mas não queima o nosso amor. Sou tão ciumento que mal posso imaginar que te comem com os olhos e tenho de me calar. Fico furioso e vou desatinar. Mostra que és só minha e vou-me acalmar. Vou-me acalmar, vou-te abraçar, vou-te dar um beijo até faltar o ar. Vais desmaiar e adormecer e vais acordar ao amanhecer. Dizem que o ciúme é fatal, mas para mim é muito natural. Só quem ama sente este calor. Aquece mas não queima o nosso amor. Sou tão ciumento, és tão ciumento. Sou tão ciumento mas vou-me acalmar.